Bom dia, irmãos. Bom dia. Mais uma vez, estamos aqui, domingo de manhã, para estudar a Palavra de Deus. Eu já passei muitas vezes sobre esse assunto que eu vou falar hoje, de diversas formas diferentes. Eu vou retomar mais uma vez ele, né? E eu vou procurar, ao invés de simplesmente falar, expor, argumentar, nós vamos ler aqui a Bíblia, que é a origem desses ensinamentos. Ao longo desses meses, eu venho tratando com os irmãos, não sei se os irmãos perceberam que nós estamos sempre tratando sobre o tema igreja, tá? Então nós vamos continuar falando sobre igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e vamos tentar estudar aqui Efésios, pensando em entender melhor a questão da igreja, tá? Então, algumas coisas nós vamos ver, daquelas que nós já falamos no domingo passado, quando nós lemos Colossenses, e agora nós vamos ler Efésios, tá? E vamos meditar um pouco sobre o que a carta de Paulo aos Efésios fala sobre nós, igreja. Então, eu vou ler, os irmãos podem acompanhar e a gente vai conversando sobre esse tema, esse assunto igreja, tá? Efésios capítulo 1, versículo 1 em diante vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Eu estou com a versão antiga, tá? Pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então vamos fazer uma pequena pausa e vamos comentar esse versículo. Paulo está louvando a Deus que nos abençoou com todas as bênçãos. Mas quais são essas bênçãos? São bênçãos espirituais, tá? Então, Deus nos agraciou com toda a sorte de bênção espiritual. Não é qualquer bênção, é bênção espiritual. Nos lugares, aonde? Aqui na terra? Não, foi nos lugares celestiais e dentro de Cristo, relacionado a Cristo, tá? Isso é preciso ficar bem claro. Então, são bênçãos de natureza espiritual que abrangem o universo, a dimensão celestial e espiritual também, e elas são envolvidas em Cristo, vêm por meio de Cristo, tá? Mas tem outras bênçãos, mas eu estou lendo Efésios e eu estou falando dessas aqui, não estou falando das outras. Versículo 4: como também nos elegeu nele, em quem? Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Em algumas Bíblias vai estar escrito em amor. Então vou ler de novo o versículo. Como também nos elegeu, né? Elegeu, escolher, né? Nos escolheu em quem? Em Cristo, antes do mundo ser criado, certo? Para que nós
igreja, fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. De novo, nos predestinou tem a ver com escolha, com separar, reservar para algo. É a mesma coisa que a gente leu no versículo anterior, o 4, nos escolheu. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então sempre vai ter aquela história. Como que as coisas acontecem? As bênçãos vêm por Jesus Cristo, a adoção vem por Jesus Cristo. É tudo por causa de Cristo, tudo possibilitado por Jesus Cristo, né? Então, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. Então, como é que nós nos tornamos agradáveis a Deus? É através de Jesus Cristo. E isso é conforme a graça de Deus, conforme a bondade de Deus, conforme a misericórdia de Deus. E mostra que é por uma escolha dele. Não é porque nós tenhamos feito qualquer coisa para merecermos. E é tudo possibilitado por causa de Jesus Cristo. Então, como eu falei na aula passada, tudo gira em torno de Jesus Cristo, tá? Essa questão de filhos para adoção é interessante porque quando Deus criou o homem como seu filho, certo? Esse homem, ele se deserdou. Esse homem, Adão e Eva, eles deixaram de ser filhos de Deus. Eles renegaram o ser filhos de Deus quando eles pecaram e se colocaram em oposição, se colocaram como inimigos de Deus. Então, o conceito de filho na Bíblia, ele é um conceito que está ligado à obediência. Está ligado a você estar abaixo de. Então, em algumas igrejas o pessoal usa uma linguagem, né? Está debaixo da cobertura espiritual, etc. Não estou falando da doutrina deles, eu estou falando que na Bíblia o conceito de filho é você estar debaixo de um pai, de um cabeça de família. Então, porque você é filho, você está na posição de servo, só que esse servo, esse escravo, ele é herdeiro do Senhor, do líder, do grupo, tá? Então, o conceito de filho está aí. Quando o ser humano, então, renega a Deus como seu Senhor, como seu líder, ele o renega também como seu pai. Então ele deixa de estar debaixo dos cuidados de Deus, deixou de ser filho de Deus, saiu de casa, abandonou o pai. Então, através de Jesus Cristo, todos nós, que não éramos filhos de Deus, não mais, né? Nós agora voltamos a ser filhos através de um processo de adoção, que não é direto, não é Deus que adota diretamente, mas é através de Jesus Cristo. Ele é possibilitado por Jesus Cristo. Então, porque Jesus é filho de Deus, nós podemos ser filhos de Deus por adoção. Não que nós sejamos considerados por Deus seus filhos. Nós não éramos considerados por Deus seus filhos. Mas, através de Jesus, nós então somos adotados. Tá? Continuando. Versículo 7. Em quem temos a redenção, né? Através de Jesus, né? Pelo seu sangue, o sangue de Jesus, a remissão das ofensas,
segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Por que mistério? Então, novamente, como a gente já falou na aula passada e diversas vezes tenho falado, Deus criou a humanidade, Adão e Eva. Adão e Eva foram se multiplicando. A humanidade se perdeu completamente. Nós não sabemos a dimensão. Se eram apenas milhões de pessoas, se eram bilhões de pessoas. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. Eu não sei se lá no mundo, antes do dilúvio, tinha 1 bilhão de pessoas, se tinha 2 bilhões, eu não sei. Eu só sei que a humanidade se expandiu. O ser humano não morria assim, igual nós morremos. Ele demorava 1000 anos para ficar velho, certo? Então, durante esse tempo todo que ele tinha de vida, ele tinha um montão de filho, certo? Então a humanidade podia ser gigantesca. Então a tragédia do dilúvio pode ser o equivalente, eu estou falando que pode ser, eu não sei, pode ser o equivalente à nossa época. Então o mundo que foi destruído poderia ser um mundo com muita gente igual tem no nosso tempo de agora. Não tem como eu saber ou alguém saber, tá? Talvez alguém possa fazer um cálculo assim, se a pessoa começasse a ter filhos, e eles começavam a ter filhos por volta de 100 anos, mas vamos supor que começasse a ter filhos com 20 anos, igual a gente tem nos dias de hoje, e dali para frente fosse com seu vigor até os 900 anos. Dá para ter muito filho, né? Dá para ter muita gente. Então a humanidade cresceu e nós não sabemos o quanto que ela cresceu. E aí a humanidade estava corrompida. A terra estava cheia de violência. A Bíblia fala que homens poderosos existiam na terra. Eles viam as mulheres bonitas e eles pegavam as mulheres tantas quanto eles queriam. Então imagina aqueles tal dos sultões, né? Que tem um monte de mulher. Aí chegava ali o poderoso. Por que ele era poderoso? Ele era gigante, ele era musculoso, ele era violento, ele era um líder de um exército, não importa. Eles pegavam tantas quanto eles queriam, alguma forma de poder eles tinham. Então, ele via ali uma menina, 13 anos, bonitinha, gostei, pegava. Não importa a idade, não importa se ela é esposa de alguém. Tem um marido ali, mata ele, pega a mulher dele. Era um mundo cheio de violência. Um mundo cheio de violência. E a Bíblia fala que havia casamentos, casavam e davam em casamentos. Mas havia essa questão da violência. O forte oprimia aquele que era fraco. E fala que a terra era o costume da terra, toda forma de violência, né? Bom, não importa muito, sabemos apenas uma pequena descrição de que a terra era cheia de maldade. Deus destruiu esse mundo. Destruiu esse mundo, salvou apenas Noé e sua família, começou de novo. Noé, assim que Noé sai da arca, Noé faz um altar. Deus aparece com o sinal do arco-íris. Então, pelo menos, vejam bem a separação que eu vou fazer. Nós temos um mundo inteiro que morreu porque estava cheio de pecado. Deus poupou a Noé e Noé faz um altar, um culto a Deus. Então, pelo menos nesse mundo que acabou, tinha pelo menos um que cultuava ainda a Deus. Era Noé. Foi ele que sobreviveu ao dilúvio.
O resto, todo mundo desapareceu. Então, com essa destruição, ficou uma família que cultuava a Deus. Os maus morreram todos. Então a humanidade recomeçou boa, seguindo a Deus. Então Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Os filhos foram se multiplicando novamente, tiveram seus descendentes. Desses descendentes, lá na frente, vai surgir uma pessoa chamada Abraão. Agora, só que quando Deus chama Abraão, nós sabemos que Abraão vivia no meio de uma cidade, e essa cidade era uma cidade idólatra. Era o tal do politeísmo. Então, entre a saída da arca e Deus chamar Abraão, a humanidade de novo começou a se perder. Antes que a humanidade de novo se perdesse, de novo, completamente, Deus pega e chama Abraão, fala, sai do meio desse povo. Começa Abraão a andar junto com Deus. Da família de Abraão, se multiplica, né? Abraão tem seus filhos, netos e tal. Surge então um povo que fica escravo no Egito. Um povo que teme a Deus, só que ele está escravo no Egito. Deus pega e aparece com Moisés. Moisés tira o povo do Egito, entra na terra prometida, domina a terra prometida. Surge então a nação de Israel, o país de Israel, um povo temente a Deus. Então, quem olha a história da humanidade até o povo de Israel, antes de aparecer Jesus, sabe que Deus criou o ser humano se perdeu, e se perdeu de uma tal forma que Deus não se agradou de nenhum ser humano e matou todo o ser humano que existia, e sobrou apenas Noé. Então nenhum, exceto Noé, né, e a família dele. Então Deus criou o ser humano, a humanidade se perdeu, Deus destruiu toda a humanidade e recomeçou a humanidade. Noé, temente a Deus. Da descendência de Noé, muito tempo depois surgiu Abraão. Abraão teve seus filhos, sua linhagem, e foi surgindo as 12 tribos. As 12 tribos se multiplicaram e virou um país. Então, tem assim a impressão de quem lê a Bíblia de que Deus está do meio, depois que deu o dilúvio, que se perdeu todo mundo, Deus falou, vai acontecer tudo de novo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pessoal, eu vou trabalhar com esse pessoal para manter esse pessoal puro. Então, ao invés de ter uma única pessoa que era o Noé e a família dele, agora tem um país. Não é só apenas uma família, tem 12 famílias que viram um país. Então surge o povo de Israel. Então, até chegar a época de Jesus, tinha um país inteiro, não era só uma família. Então, alguém poderia falar, agora Deus destrói o mundo de novo e mantém só esse país. Era esse o pensamento de Israel. No final vai restar apenas nós somos o povo de Deus. Assim como Noé, nós vamos sobreviver, os outros povos vão cair. Só que aí vem Jesus e Deus pega e faz isso aqui, ó, abre para a humanidade inteira. Não é mais o escolhido, não tem mais que é fiel, que Deus conversa com aquele como era Noé, como foi Abraão. Abraão foi uma pessoa. Não tem mais Noé, não tem mais Abraão, não tem mais Moisés, não tem mais país. Agora Deus abre para a humanidade inteira. Aí o povo judeu fica confuso, peraí, nós é que somos o povo de Deus, Deus nos escolheu, nos separou dos outros povos. Abrir para todos os povos é contra tudo aquilo que Deus fez até agora. E é disso que se trata a igreja.
Porque quando Jesus, o rei daquele povo de Israel, chega e ele é rejeitado, Deus fala assim, eu estou explicando, tá? É como se Deus falasse assim, já que eu vim para reinar no meio do meu povo, em carne e osso, e o meu povo me rejeitou, agora eu não quero mais ter apenas um reino. Eu vou reinar no mundo inteiro. Eu não vou ser apenas um rei de um país. Eu vou ser o rei de todos os países do mundo, que chama Rei dos Reis, que é o imperador. Então, antes de Jesus aparecer, teve ali uns 400 anos antes ali do Império Grego, uma pessoa que fez igual, que foi o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era o rei lá da Grécia. Ele pegou e saiu dominando todo o mundo. Chega um momento, e é interessante porque Alexandre o Grande, ele parece com a história de Jesus. Ele vai morrer lá com seus 33 anos, por aí, 30 anos, 33 anos. Dá a impressão de quando Jesus fala assim, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, dá a impressão que Jesus está falando de Alexandre o Grande. Porque Alexandre o Grande, quando ele conquista o mundo inteiro, quando ele olha para cá, ele olha para cá, ele olha para cá, ele olha para cá, e vê que tudo pertence a ele, ele acaba morrendo, acaba sendo assassinado. Tá? Ele conquistou o mundo inteiro. Então, quando Jesus vem, Jesus começa ali o ministério e Jesus morre, mas a morte de Jesus não é derrota, é vitória. Quando Jesus morre, Jesus volta à vida, ressuscita, vence, primeiro inimigo, ele vence a morte e ele começa a tomar o mundo inteiro. Ele está presente e não está, porque ele está presente através de uma coisa. Lá na Bíblia em inglês, nas Bíblias em inglês, lá que os americanos leem, lá está escrito, o Espírito Santo, o nome do Espírito Santo é Holy Ghost, Santo Fantasma. Eles entendem, a língua deles usa a palavra fantasma para espírito. Então é como para eles, no entendimento deles, né, por causa da língua, o fantasma de Jesus guia a igreja. Jesus está na terra, está presente. Quando estiver um ou dois reunidos, eu estou presente. É o fantasma de Jesus que guia a igreja. Tá? Então eles têm esse entendimento muito claro de quando eles estão fazendo culto, Jesus está presente. O meu avô, pai do meu pai, tinha esse costume, não é, pai? Deixava uma cadeira vaga e falava assim, é para Jesus. Alguém ensinou para ele que Jesus estava presente e ele deixava espaço para Jesus no lar dele. Mesmo sendo, acho que era católico ainda, né, pai? Mesmo ainda sendo católico. Tá? Então Jesus começa, depois da morte e ressurreição, Jesus começa a fazer igual Alexandre o Grande, sai para dominar o mundo. E Jesus domina a mente e o coração das pessoas, e ele expande o seu reino pelo mundo. Esse reino universal, esse império, é o reino dos céus, é a igreja, somos nós. Então todo mundo começa a se tornar filho de Deus, todo mundo começa a ser o escolhido, todo mundo começa a ser profeta, todo mundo conversa com Jesus. É aberto para todo mundo, não tem mais um povo especial, todo mundo é especial. E isso é muito doido, porque quem via, por exemplo, se fosse o diabo estava vendo Deus separando um povo, então o diabo não estava preocupado com os outros povos, o diabo estava só preocupado com Israel, vamos fazer guerra contra Israel, Israel são os santos de Deus. Só que de repente
dá uma reviravolta. E aí Israel começa a espalhar pelo mundo inteiro, todo mundo virando Israel. Aí o diabo vai ficar doido, fala, que negócio é esse? O mistério estava ali, oculto. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas isso estava oculto. Deus falou lá para Eva e para Adão: eu vou colocar inimizade, falou para Eva, entre ti e a serpente, você vai lhe ferir a cabeça, que é o que Jesus faz, e Jesus pisa na cabeça do inimigo, né? A serpente vai ferir o calcanhar, né? A mulher vai ferir a cabeça e a serpente vai ferir o calcanhar, né? Falando a respeito da morte do filho do homem, da descendência humana, da remissão da humanidade. É o proto-evangelho, estava falado ali para Adão e Eva, uma promessa de que um dia Deus ia resgatar a humanidade. Então o plano de Deus estava lá, só que fica vendado para as pessoas. E os judeus acharam que eles eram os especiais, os únicos, e que Deus então ia destruir todo o resto da humanidade e ia ficar só o povo judeu. Porque Deus vinha trabalhando assim. Só que aí Deus dá uma reviravolta, e aí Paulo vem e prega para a igreja e fala: é um mistério, era o plano secreto de Deus, que em Jesus Cristo, lá está escrito lá em Abraão, ele vai explicar lá em Romanos, não está em Efésios, e ao seu descendente, não está falando de Isaac, está falando de Jesus, tá? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, por causa do descendente de Abraão, Jesus. Então Paulo vem e traz esse mistério oculto, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, que alcança todas as culturas, multifaciada. A igreja não tem só uma cara. Não está falando de denominação, tá? Está falando de culturas, de cores, de raças, de línguas. Não está falando de placa de igreja. Por favor, não confundam, tá? Então, uma igreja no mundo inteiro, para todos os povos, né? Então, expliquei, vamos continuar lendo. Versículo 7: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 8: descobrindo-nos, revelando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Está falando de judeus. Em quem também vós, os não-judeus, estáis, depois de ouvir, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, certo? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? A promessa de Joel, capítulo 2. A promessa feita aos judeus. A promessa pertencente apenas ao povo judeu, tá? O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Penhor é aquela... é como se fosse um ticket, né? Que dá para você, tentando traduzir para os dias de hoje, né? Que fala assim: porque você possui esse vale, você tem direito a resgatar lá no banco a herança, vamos dizer assim, tá? Então o Espírito Santo é o que te garante que você tem direito às coisas de Deus, é o que comprova que você é filho de Deus, é o selo
a ideia de selo lá na Bíblia, no Antigo Testamento, você tem aquele envelope que é feito um canudinho, aí você sela ele, você tem também uma marca, o selo da ideia de marca, porque o selo tem que ter a marca, não é qualquer selo, o selo você identifica o valor pela marca. Então você marcava o gado, selava o gado, por exemplo, e ainda hoje se faz isso, tem o selo do rei. Esse gado ninguém mexe, porque se mexer está morto, porque pertence ao rei, né? Então nós somos selados, né? Então o Espírito Santo é o selo. Se você tem o Espírito Santo, você é de Deus, você é de Cristo, você tem direito ao reino dos céus, você tem direito às bênçãos espirituais. Não tem o selo, não pertence a Deus. Então o Espírito Santo é essencial para que você entre no céu. Se você não tem o Espírito Santo, você não entra no céu. Você não é crente, não tem como ser crente sem o Espírito Santo. Eu estou sendo bastante claro nisso aí, tá? Sem o Espírito Santo, não tem como a pessoa ser de Deus. O Espírito Santo é o que transforma a pessoa. Se a pessoa é transformada, se houve uma transformação quando ela se converteu, essa transformação só é possível porque ela foi batizada com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que transformou ela. Se não teve transformação, porque não recebeu o Espírito Santo. Não tem como separar conversão de batismo com o Espírito Santo. Não tem como separar, dizer que há mudança de vida sem o Espírito Santo. Tá? Então essas coisas andam juntas. Então, tudo vem através do Espírito de Cristo que está dentro das pessoas. O Espírito de Cristo transforma as pessoas no Filho de Deus, Jesus Cristo. Dá para a pessoa a mente de Cristo, transforma a mente, a inteligência, o coração, as emoções, o caráter. Se tem mudança de vida é porque Deus está agindo na pessoa. Não é se fala em línguas, não é se cura, não é se teve operação de milagre, se a pessoa voltou a ver, se a pessoa foi curada no câncer. Não é, é o caráter. Eu estou falando de caráter. O maior milagre que Deus opera é a transformação de caráter. É a transformação da pessoa, se ela nasce de novo, se ela vira filho de Deus, se ela se torna uma boa pessoa de verdade. Boa pessoa de verdade é aquela que eu não preciso dar ordem para ela fazer o bem. Ela faz porque ela tem uma inclinação. Como uma pessoa que bebe, busca, sem ninguém mandar, a bebida, a pessoa que é de Deus, que nasceu de novo, que teve o Espírito Santo, ela busca, sem ninguém mandar, o que é o bem, fazer o bem, amar, perdoar. E até o ponto de o apóstolo João, na carta de João, falar: olha, aquele que pratica a justiça é justo, aquele que ama conhece a Deus. Tá? Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas eu estou de fato dizendo que pessoas são de Deus pelos frutos que a gente vê de caráter. Então, por exemplo, Cornélio, lá em Atos, ele não era judeu, ele não era crente, ele não era da igreja, mas ele era temente a Deus. Aí o que acontece? O Espírito de Deus fala com Pedro e fala: Pedro, prega para Cornélio, ele precisa de Jesus. Porque eu acabei de ler aqui que Deus vem predestinando, preparando as pessoas para ele, ele vem guiando. Então tem um momento que Deus fala com Paulo: Paulo, prega, não te cales, porque dentro da cidade eu tenho muitas pessoas minhas. Essas pessoas, elas estão preparadas, precisa pregar para que elas recebam, né,
aquilo que é para elas receberem. Então, existem pessoas que, ou que a Bíblia fala, olha, se a pessoa é de Deus, ela nos ouve, porque nós falamos as palavras de Deus. Existe uma identificação. Então, existe essa questão que é importante. A pessoa que Deus está trabalhando, que ela vai ouvir, vai se converter, ela vai ouvir de bom coração e vai receber a palavra. Porque Deus já está trabalhando no coração dela. Porque ela já tem. Então eu estou falando que no meio do mundo ímpio, no meio dos pecadores, existem pessoas, filhos de Deus em potencial, que precisam receber a palavra e que vão se identificar e vão abraçar a palavra porque é natural para eles, porque eles já meio que são de Deus. Estou explicando coisas muito difíceis, então eu vou explicar dessa maneira simples, só para a gente entender, tá? Então não é questão de religião, não é questão de falar em línguas, de sobrenatural. Deus, Ele vê o coração. E existe em cada povo pessoas que são pessoas que têm o coração inclinado para Deus. E o Evangelho é poderoso para essas pessoas. Tem umas pessoas que são bem cabeças duras, mas tem as pessoas que são mais inteligentes que as outras. Eu estou falando dessas pessoas, tá? Mas continuando, isso é só um dos mistérios. A gente está revelando os mistérios, então vamos revelar os mistérios, né? É só um dos mistérios. Ah, eu tossi perto da pessoa, a pessoa se converteu. Pois é. Pois é. Tá? Então, continuando. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, precisa crer, né? Senão não adianta nada. Fostes selados com o Espírito Santo, precisa crer. Creu, o selo acontece. Selado. Esse daqui passou no teste de qualidade, certo? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. 15, versículo 15. Pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e da vossa caridade, que é o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aqui ele está falando de muitas coisas, tá? Resumidamente, o crente que se converte precisa aprender muitas coisas que estão já prometidas para o povo de Deus. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, do povo de Deus. Igreja significa povo de Deus, né? Só para a gente entender aqui, nessa aula, a palavra igreja significa povo de Deus.
o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cumpre tudo através de todos, que faz tudo no meio de todos, da igreja. Ele está em todos, toda a igreja. Então aqui é uma pequena introdução do texto falando sobre as maravilhas da nossa inclusão no povo de Deus e de toda a herança que vem, que já está escrita desde o Antigo Testamento para nós, o povo de Deus, a igreja. Tá? Versículo 2, versículo 1 do capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Morto num sentido, vamos dizer assim, espiritual, mas não é esse espiritual que muitas vezes as pessoas falam. Vamos lá, conforme eu já ensinei em diversas outras aulas. A pessoa se contaminou com conhecimento do bem e do mal, não conseguiu dar conta de controlar esse superpoder, que é o poder de conhecer o bem e o mal. Então, diante das coisas boas e más, o ser humano sucumbiu às coisas más, porque ele não tinha maturidade para trabalhar com o conhecimento do bem e do mal. Então, o mal subjugou o ser humano e é isso, acabou assim. Não teve morte espiritual, o ser humano continua sendo ser humano. O ser humano está morrendo aos poucos, fisicamente. Quando ele morrer, essa alma dele vai queimar lá no inferno. Esse é o caminho natural do ser humano. Ele não pertence a Deus, ele nasce para morrer e ir para o inferno. Todo ser humano, não tem uma alma que vai para o céu. Todo mundo que nasce vai crescer, amadurecer e vai se reproduzir, vai morrer e vai parar lá no inferno. É o destino de todo ser humano. A humanidade está condenada, ela está morta para Deus. A humanidade está viva espiritualmente, é um ser espiritualmente doente, desequilibrado, mas é um ser que existe. E ele está vivendo a sua vida e vai morrer e vai parar no inferno. Essa é a morte espiritual, separação de Deus. A alma está viva, mas ela está morta, porque ela está separada de Deus. É esse sentido de separação. Então, vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. A pessoa estava afundada no pecado e para Deus ele não existia. Ele existia, mas para Deus não existia. E em outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe dos poderes do ar? É o diabo. Quem é que fica voando aí pelo ar? Alguém já disse que você colocasse um óculos de raio-x, você ia tirar o óculos da hora, porque você não ia gostar do que você estaria vendo, a quantidade de forças malignas voando por aí perto da cabeça. Imagina se tem para a gente dar uma ideia do terror assim, imagina um enxame que fala de gafanhotos, um montão de gafanhotos pousando aí em todo mundo, zoando aí pelo céu. Se você coloca o óculos, você consegue ouvir o barulho e ver. Aí você vê a quantidade de poder das trevas que existe nesse mundo, Então, é mais ou menos essa ideia. Então, as pessoas nesse mundo andam fazendo a vontade do príncipe das criaturas malignas que existem no ar, na atmosfera. Do espírito que agora, e fala que a natureza desse ser é espiritual, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós, judeus e não judeus, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os outros, os demais, todos nós. Só que aí o judeu, ele tem ali as leis de Deus, e ele tentava sair dessa condição, né? Então, com muita disciplina, ele tentava ser filho de Deus. Por isso existia a lei. O judeu entendia isso. Então, vamos lá, vamos tentar traduzir um pouco melhor isso. Todo mundo é pecador, está todo mundo errado, está todo mundo perdido. Aí Deus pega e dá a lei para o judeu. Então, com a lei, é como se o judeu recebesse aquele negócio da herança. Então, ele passa a ser filho de Deus. E aí, o ensinamento dentro do judaísmo é que você está agraciado, você é eleito, escolhido sem você merecer, e a única coisa que você tem que fazer é permanecer no caminho da justiça. Qual que é o caminho da justiça? O caminho da lei. Então você tem que tomar cuidado para você não deixar de ser judeu, não deixar de ser salvo, porque você já está salvo, porque você já pertence ao povo de Deus. Por descendência, você teve a grande sorte no meio da humanidade de ter nascido no meio do povo de Deus, e você tem que tomar cuidado para não se desviar da lei, do caminho da justiça. E aí quando você morrer, você vai para o céu. Mais ou menos essa ideia, tá? Então, eu falo isso, eu explico isso, porque para o judeu era cuidado para não sair, para não perder a salvação. E para o gentio é o inverso, é cuidado para entrar. A nossa sina, a nossa preocupação é por entrar na salvação. Nós não consideramos estar salvos, não somos descendência, não temos direito por descendência. Nós queremos entrar para o povo. E a sina do judeu era não sair do povo de Deus, não abandonar o povo de Deus. E a sina do crente gentio é entrar para o povo de Deus. Só para a gente entender um pouco as mentalidades. Não estou falando, dizendo que a mentalidade é a verdade bíblica. Eu estou falando que é a preocupação, a mentalidade, tá? Então, continuando aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, quando Cristo finalizou a obra, lembra que Jesus morrendo na cruz, ele fala, está consumado? Eu finalizei a obra de sacrifício. Então, tinha que vir morrer. Finalizou essa obra. Finalizou, consumou. Ressuscitou, outra coisa, tá? Outra obra, tá? Então, o que acontece aqui? Nos vivificou juntamente com Cristo. Quando você recebe o Evangelho, e você, porque Jesus é igual à serpente do deserto. A serpente que foi levantada, um tótem lá no deserto, as pessoas estavam morrendo por castigo de Deus, receberam as serpentes que saíam lá talvez do chão, vinha assim e mordia a pessoa começava a morrer envenenada. Aí Deus mandou fazer uma serpente e pendurar num poste, uma serpente de bronze. Quem olhasse para a serpente ia ser curado do veneno da serpente. Então existia uma identificação, olha, a cobra me mordeu, e eu estou recebendo a punição, o veneno, eu vou morrer. Mas quando eu olho para a serpente crucificada, o mal está pendurado no madeiro, e aquele que é pendurado no madeiro é maldito, então a maldição está sendo declarada ali sobre o animal venenoso. E então essa identificação, se eu sou mordido pelo veneno, pelo animal venenoso,
e eu estou vendo o animal declarado morto ali na cruz, no madeiro, então esse mal ele está sendo declarado morto na minha vida. E aí eu sou curado. Identificação. Então, quando você recebe o Evangelho, você identifica, precisa identificar que Jesus está morrendo no seu lugar. Você vê Jesus substituindo você, pagando o pecado no seu lugar, recebendo a punição no seu lugar. Você não merece mais, você não recebe mais a punição. Deus não tem mais raiva de você. Você precisa identificar isso, que a raiva de Deus está caindo sobre Jesus, não sobre você. Deus ama você, Deus odeia Jesus, Deus castiga Jesus, mas Deus ama você. Jesus está pagando pelo pecado, você está livre. Quando tem essa identificação, você morre com Jesus ali, o seu pecado, a sua culpa morre com Jesus ali. Na morte que você tem espiritual ali, da sua culpa, do seu eu, do seu velho eu morrendo com Jesus, ressuscita um novo eu. Você morre com Jesus para ressuscitar com Jesus. Se você não morrer com Jesus, você não vai ressuscitar com Jesus. Então você morre com Jesus. Você se crucifica com Jesus, você é crucificado com Jesus, morre o velho homem, você identifica que o homem é o pecador e você vê que o pecado está sendo morto ali na cruz, você morre junto com Jesus, você ressuscita com Jesus. Agora você vive uma nova vida junto com Jesus. Você renasceu dentro da sua mente e do seu coração. Você vive uma nova vida. Se houver essa identificação, ocorre a conversão. Você é selado com o Espírito. O Espírito, se você entendeu isso, que você morre para esse mundo para viver para Deus, morre para o seu eu. Se você realmente abriu mão do seu eu para que Deus seja o seu Senhor, e aí você se coloca debaixo da autoridade, você se torna filho de novo. Quem manda na sua vida não é você, você não é adulto mais, você é criança. Agora quem manda na sua vida é Deus. Você tem um pai, você deve obediência. Se você morre para as suas vontades, para que Deus governe, que Deus mande na sua vida, você é selado com o Espírito Santo, você nasce de novo, você ressuscita no mundo espiritual. Então, eu estou explicando, sem você morrer, você está vivo, você morre na mente, no coração e revive. Estando, versículo 5 do capítulo 2, mortos em vossos delitos e pecados juntamente com Cristo, Deus vos vivificou juntamente com a Cristo, pela graça sois salvos. A graça é a morte de Cristo na cruz, é o milagre que Deus faz por você. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você se identifica com Cristo, Cristo sentou no trono do céu, você junto com Cristo sentou no trono do céu, nas regiões celestiais. Porque você é parte do corpo de Cristo. Se Cristo está na terra, se Cristo está no céu, você está com Ele. É difícil de entender isso. Vamos lá. Um ensinamento muito estranho, muito doido que Jesus ensinou, que foge da nossa compreensão, porque ele é totalmente oriental. Jesus ele explicou uma coisa totalmente que parece que nem é do cristianismo, parece mais budismo. Jesus ele fala assim: eu e o Pai somos um, e eu quero que vocês sejam um assim como nós somos um. Isso parece o que o budista fala: eu quero ser um com o todo, com o universo, com a natureza. Eu quero me fundir e eu quero deixar de pensar, deixar de existir. Jesus ele ensina algo parecido, só que você não se apaga, você tem raciocínio, você não zera a sua cabeça. Ele quer que você se una com Deus e o pensamento de Deus seja o seu pensamento.
O sentimento de Deus seja o seu sentimento. A vida de Deus seja a sua vida. União, pensar igual Jesus, virar Jesus na sua cabeça. Tomar para si as coisas de Deus e defendê-las como se fossem suas, porque são. Mudança, um com Deus, pensar igual Deus, amar aquilo que Deus ama, odiar aquilo que Deus odeia, enxergar como Deus enxerga. Então, essa união com Cristo, ela não é meramente conversa, tá? Então, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura. Aqui, nesse versículo, no grego está escrito a palavra poema, porque somos poema, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou de antemão, desde lá de trás. Então nós somos obra de arte de Deus, poema para as boas obras. Nós não temos que reclamar direitos sobre as obras, porque nós fomos criados para isso, é a nossa função. Chega um cara lá do mordomo, né, vai oferecer, entregar a bandeja com cafezinho para o patrão não vai agradecer. Muito obrigado que você me deu o cafezinho. Não vai agradecer, é obrigação do mordomo entregar o cafezinho. Se ele não entregar o cafezinho, ou se o cafezinho estiver sem açúcar, ele vai perder emprego. Certo? E se o café estiver ruim? O patrão vai olhar assim para a cara dele. Se tiver com visita, vai dar um café ruim para a visita, o patrão vai falar, vai colocar o café na coisa. Não, peraí, recorde, leva, manda fulano de tal fazer o café, porque você não soube fazer o café. Aí o cara já vai gelar, oh meu Deus, eu vou ser demitido, né? Só para a gente entender. Então, Deus espera boas obras de nós, bondade, certo? Coisas boas. Então, nós somos salvos por Cristo, não é por nossas boas obras, não é porque nós merecemos, foi Deus que veio aqui na terra e nos salvou, Ele fez tudo, nós não fizemos nada. Se nós fazemos as boas obras, não é mais do que a nossa obrigação, nós não temos direito algum de reclamar, de querer, Deus, deixa eu entrar no céu porque eu fui bonzinho. Como assim? Deixa você entrar no céu porque você foi bonzinho. Você não fez mais do que a sua obrigação. Como é que você quer receber um direito pelo serviço que era a sua obrigação fazer? Não tem direito de entrar no céu porque é bonzinho. Isso é o mínimo. A gente entra no céu porque Jesus conseguiu pagar o preço. Não é porque você é bonzinho. A sua bondade não vai comprar a entrada no céu. A sua bondade é apenas sua obrigação. Se você é uma pessoa honesta, se você paga os seus impostos, você nunca matou, nunca roubou, você não fez nada demais. Não tem direito nenhum sobre nada do céu. Então a pessoa é bonzinha, boazinha, vai para o céu. Não vai para o céu, vai para o inferno. Para entrar no céu só tem um caminho. E Jesus já disse, eu, Jesus, sou o caminho. Eu, Jesus, sou a porta. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por Jesus. Então, Jesus, eu vou ter que parar por aqui, porque eu acho que o tempo já está estourando, né? Jesus, que horas são, por favor? São 10 e 10. 10. Perdão, 10 e 20. 10 e 20. Mas eu vou abrir para os irmãos. Então, Jesus, ele é
Bíblia fala pedra angular, onde se constrói. Imagina que a igreja, cada pessoa é um pedaço do prédio onde Deus mora, um prédio espiritual, o templo de Deus. Jesus, Deus mora dentro desse templo. Então cada um de nós é um tijolo. A Bíblia fala pedra viva, cada uma pedra que está viva, que compõe um prédio vivo. Não esse prédio aqui, mas um prédio feito de pessoas. Dentro desse prédio, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é gigantesco, porque são milhões e milhões ou bilhões de pessoas, contando de todas as épocas da história da humanidade, todo mundo que um dia aceitou Jesus, se converteu, que é filho de Deus, tinha a mesma fé que Abraão. Todas essas pessoas que compõem esse templo vivo, um organismo, um povo, é o templo de Deus, e Deus mora no meio do seu povo, e Jesus é a porta de entrada. Entra o crente de hoje através de aceitar o Messias que já veio, entra o israelita, o judeu de ontem, antes de Jesus nascer, pela fé no Messias que viria. A salvação em Jesus, não é na boa obra da lei, é na misericórdia de Deus, porque o Messias viria para livrar da maldição da lei. Então, se esperava que o Messias viesse, para quê? Para cumprir a lei. E eles achavam que ele ia cumprir a lei no sentido de cumprir a lei. E não é cumprir a lei no sentido de cumprir a lei, é no sentido de cumprir a lei. Aí, tá, vamos lá. Ninguém conseguia cumprir a lei. Agora ficou claro? Ninguém conseguia cumprir a lei. Precisava, é igual, eu tento comparar, o jeito mais fácil que eu imagino de comparar é um jogo. Vocês vão ficar livres se alguém conseguir vencer o jogo. É só cumprir as regras do jogo. Ninguém conseguia cumprir. Aí então eles esperavam o Messias que viria ganhar o jogo, cumprir a lei. Quando fala que cumprir a lei, é cumprir a lei, porque ninguém cumpria a lei, de fato. Então quando o Messias veio, ele cumpriu a lei. Jesus foi o único judeu de verdade. Foi o único que cumpriu a lei. Ninguém mais cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei, finalizou o jogo. Acabou, não tem mais lei. A lei foi cumprida, acabou. Ela cumpriu-se a função dela. Morreu, acabou. Não tem lei. Não essa lei dos 10 mandamentos, tá? De Moisés. Então Jesus é a porta de entrada para a igreja. Eu vou continuar só mais um pouquinho, porque senão vai ficar meio vago. Tá? Então, versículo 11 do capítulo 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que são os judeus. Então, os judeus falavam gentios. O que significa a palavra gentio? Significa não judeu. O judeu falava, eu sou judeu, povo de Deus. Para eles, o significado de ser judeu significa ser povo de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus. Você não é de Deus. Você não é povo de Deus. Você é outro, gentios, outras gentes, outros. Você é os outros de Deus, gente, ser humano, o resto, os outros. Era desse sentido. E Paulo está falando aqui, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis os outros, os gentios, né, na carne, chamados incircuncisão. Vocês eram os incircuncisos, os caras que não seguiam a Deus, os infiéis, certo? Pelos que são, na carne se chama circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, lá no passado, naquele tempo, lá no passado, vocês estavam sem Cristo, hoje vocês estão com Cristo,
separados da comunidade de Israel. Naquele tempo, agora vocês não estão separados da comunidade de Israel. É o que o texto está dizendo. Estranhos aos concertos da promessa. Agora vocês não estão mais estranhos aos concertos da promessa. Vocês não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Porque quem é que tinha Deus no mundo? Israel. Tinha os concertos da aliança, tinham esperança. Eles tinham até Cristo, que era o Messias que viria. Então nós fomos enxertados, nós fomos incluídos no povo de Deus. Nós nos tornamos judeus, nos tornamos Israel de Deus, Israel espiritual, não segundo a descendência carnal. Versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, a qual de ambos os povos. Quais são os povos? Os judeus e os gentios, os judeus e os não judeus, os filhos de Deus e os não filhos de Deus, os servos de Deus e os não servos de Deus. De ambos os povos, fez versículo 14, e derribando a parede de separação que estava no meio. Qual que é a parede de separação? Na sua carne desfez a inimizade. Isso é a lei dos mandamentos. A lei dos mandamentos fazia a separação entre aqueles que guardam a lei e aqueles que não guardam a lei. Classificava o ser humano, fazia casta. Povo de Deus, não povo de Deus. Guarda a lei e conhece a Deus, não guarda a lei, não conhece a Deus. Ser humano, lixo, escória, certo? Puro, imundo, perverso, caído. Então, existia essa separação, mas aí Cristo veio e finalizou a separação. E dos dois, colocou todo mundo debaixo de uma nova lei, de uma nova regra. Tem que aceitar Jesus, não tem conversa. Não tem mais esse negócio de, eu sou judeu porque eu sou descendente. Não tem. Judeu é o que aceita o Messias. Tá com o rei, tá com o Messias que Moisés prometeu, tá cumprindo a lei. Não tá obedecendo o que Moisés prometeu, que é obedecer o Messias, está em rebeldia contra a lei de Moisés. Não é judeu, tá desqualificado, tá jogado fora. Porque tem que guardar a lei, não tem? Então a lei manda você aceitar o Messias, certo? É esse o entendimento, mas vai continuando. Versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos pela cruz com Deus em um corpo, a igreja, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Todo mundo foi receber a mesma palavra, a mesma lei, o evangelho, a mesma regra para todo mundo. Porque por ele ambos, judeus e não judeus, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. O Espírito que está com Cristo, que é dado à igreja, é o mesmo Espírito dos profetas que foi dado aos profetas. Só tem um Espírito para ser derramado. Não tem separação, não tem diferença. É o mesmo Deus. Que mudou foi o povo que mudou.
Deixou de ter um povo exclusivo e passou a ter várias nações, que quem quiser, né? Quem quiser, aberto para quem quiser. Entrada franca, vamos dizer assim, né? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É interessante porque é uma inclusão no povo de Deus. Mas você não falou que o povo de Deus saiu fora porque eles não obedeceram a Cristo? Sim, mas e aqueles que obedeceram? Então, na verdade, o que acontece, por incrível que pareça, na verdade, tem um Israel, segundo a carne, que entrou na igreja e foi o primeiro a entrar na igreja, que é todos os discípulos de Jesus. E é pouquinha gente, bem pouquinha mesmo. Quando teve o Pentecoste, lá naquele prédio, no cenáculo, onde o pessoal recebeu ali a manifestação do Espírito, tinha cerca de 120 pessoas. Dali, naquele momento, naquele culto, naquele dia, já virou de 120 e virou para 3.000, mas era tudo judeu. A igreja de Jerusalém, o início, a primeira igreja que existiu, era só de judeu. Então a igreja cristã hoje espalhada pelo mundo não pode pegar e querer falar que é diferente, que igreja é de gentio, que igreja é só gentio, porque o nascimento da igreja é judaico. O cristianismo é judaico. Ele é a obediência ao Messias judeu, é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Tem continuidade. Só o que mudou foi a regra, foi a lei. Mas o Messias da lei é o mesmo, tá? Concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tem gente que vai falar que esses profetas são profetas do Antigo Testamento e os apóstolos são do Novo. Tem gente que vai falar que é o apóstolo do Novo e o profeta do Novo. Não importa, mais para frente a gente vai ver um versículo aqui mesmo que vai falar sobre profetas no Novo. Por que eu dou essa ênfase? Porque é o mesmo Deus do Espírito dos profetas, lá do Antigo, está no Novo. Na igreja no Novo tem os mesmos profetas do Antigo. É uma mesma coisa. Não mudou. É o mesmo Deus. Tinha sacerdote, todo mundo é sacerdote. Tinha profeta, todo mundo é profeta. Tinha visão, tem visão. Tinha milagre, tem milagre. É igual, não mudou. Tá? Ah, mas isso aí acabou lá no século I, parou ali. Aí é outra questão. Aí eu não estou falando disso. Eu estou falando que na época da igreja do Novo Testamento era igual ao Antigo Testamento, tá? Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, no qual todo o edifício, que é aquele edifício que eu já descrevi, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus pelo Espírito. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, gentios. Versículo 1 do capítulo 3. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como assim pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Co-herdeiros junto com o povo de Israel, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar
entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, porque não era conhecida, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra. Quem é a família nos céus? Todos os do Antigo Testamento, que cita lá em Hebreus, que são os heróis da fé, que já morreram, estão no céu, Abraão, Isaac, Jacó, porque até aqui não tinha morrido toda a família dos crentes, para ter família na terra e no céu. Toda a família na terra e nos céus, um corpo, Israel. Toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados pelo poder do Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos do Antigo Testamento e Novo Testamento qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, que aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos parar por aqui finalmente. Então nós estamos falando de uma coisa secreta, escondida no plano de Deus, que nem os anjos sabiam, que os profetas não sabiam, os profetas do Antigo Testamento. E aí ela vai se manifestar nesse tempo, que é a inclusão através de Jesus Cristo de todo o resto da humanidade, num projeto chamado igreja. Então o povo de Deus se expande. Então tem a igreja nos céus, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, etc. Todos os que tinham fé lá no Antigo Testamento, eles estão lá aguardando. E eles não sabem o que vai acontecer, e ninguém sabe o que vai acontecer. De repente entra nós, fazendo parte do povo de Deus, um mistério que esteve oculto nos séculos dos séculos, uma coisa só, igreja. Mas a igreja substitui Israel. Então essa é uma outra discussão para um outro dia. Eu vou abrir então para perguntas, para alguma coisa que os irmãos queiram falar, mas eu espero que os irmãos tenham entendido. A igreja, nessa aula que eu estou dando, eu estou tentando ser bem claro, ela é a continuação do povo de Deus, nos mesmos moldes, mesmo Messias, mesmo Deus. A lei mudou, mas o Espírito é o mesmo. Vai ter um texto que vai falar: há um só corpo, um só Espírito, um só batismo. É uma coisa só, continuidade. Então eu estou abrindo para perguntas. Quem quiser perguntar, falar alguma coisa. Eu achei interessante que, como diz, o pastor explicou já, mesmo a igreja sendo cristã, somos cristãos, teve toda a participação para ela tornar-se o que é hoje, veio de judaísmo, de judeus. Sabe o que às vezes a gente confunde? Eu estou tentando corrigir o entendimento. A gente usa o nome Cristo como se fosse nome próprio. O nome Cristo, Jesus não se chama Jesus Cristo, ele não tinha esse nome. Cristo não é o sobrenome de Jesus. É como se eu falasse rei, é um título, Rei Jesus, Cristo Jesus. A palavra Cristo é o grego
da forma hebraica que é Mashiach, que significa Messias em português, né? Então, quando se fala o Messias ou Jesus Cristo, você tem que trocar ali, né? Colocar o Cristo antes de Jesus e mudar ele para o português, Messias Jesus. Aí a gente está falando do Messias Jesus, o tempo inteiro nós estamos falando do Messias Jesus. Aí eu pergunto para você, ou para qualquer um de vocês, Messias de quem, cara pálida? Se não tem contexto, como é que vai ter o Messias assim? A promessa do Messias não foi dada para a igreja, não tinha igreja. Ele não é um Messias solto assim do nada, é o Messias dos judeus. É o Messias dos judeus. Quando você, que não é judeu, você aceita o Messias dos judeus, você está entrando para o judaísmo, só que não é o judaísmo. Ele muda de nome. Se você falar messianismo, você está dizendo que é uma seita dentro do judaísmo. E eu penso, porque não era para ser seita, é só obedecer a lei dos judeus, que todo judeu estava esperando pelo Messias. Então, quando você aceita o Messias, você está aceitando o rei dos judeus. Você está entrando para o time, certo? Só que aí está com o nome de igreja agora. Não é Israel, está com o nome de igreja. Mas é Israel. É Israel. Só que está com o nome de igreja. Não tem a lei, mas é o mesmo Israel. É o mesmo Deus. Só não tem guardar o sábado. Não tem negócio de não pode comer porco. Porque o Messias, o rei, certo? Você está entrando para um reino. Qual que é o reino de Deus? Israel. É o reino de Deus na terra. Então você está entrando para o reino, aceitando o rei, aceitando o domínio do rei sobre a sua vida, está se tornando judeu. Só que não judeu porque o judeu deixou de existir. Porque era um estado, era uma lei, aquele negócio acabou. Você está aceitando o reino do Messias. O Messias, ele mudou a lei. Ele falou, agora você pode comer porquinho. Por que ele mudou a lei? Porque ele falou assim, aquilo que é impuro, religiosamente, que faz a pessoa se tornar, porque você tinha que guardar a santidade pela lei, certo? Então, para você chegar diante de Deus, você não podia ser um cara que come animais impuros, porque a lei condena, para você guardar a santidade. O sacerdote principal, que tem o poder de dar a lei, que é Jesus, que substitui Moisés, que é muito acima de Moisés, ele falou que o que torna você impuro diante de Deus não é o que você come, é o que sai da sua boca. Então essa lei do porquinho caiu. Por que caiu? Porque o novo Moisés pode mudar a lei, ele mudou. Por isso que não tem aquela lei de não pode comer o porquinho, que aliás é muito bom, muito gostoso, certo? Então, mas a gente está entrando para o mesmo povo de Deus lá do Antigo Testamento. Tanto que aqueles que estão no céu aguardando, quando Paulo está falando aqui para Efésios, ele está falando dos que morreram, Abraão, Isaías, Daniel. Ele não está falando de outras pessoas. Os crentes não tinham sido crucificados aqui ainda, perseguidos e mortos, exceto Estevão. Que família é essa no céu que o apóstolo Paulo está falando? É os anjos? Não é anjo, não. São o pessoal do Antigo Testamento. Hebreus vai mostrar lá uma nuvem de testemunhas, porque é tudo uma coisa só. Só que não é o Estado de Israel, as leis de Israel da época de Jesus, porque esse Estado implodiu, tanto que até o templo acabou. Talvez nessa época que Paulo está escrevendo Efésios, o templo já foi derribado. Acabou, o templo é o símbolo de Israel. Não tem templo, não tem Estado, não tem povo de Israel. Então, não tem como celebrar a lei. Então, não adianta, acabou, ficou no passado. Passou mesmo. Tá? Então, essa é a ideia. Por isso, eu estou explicando
que ao mesmo tempo que a gente se coloca diferente do judaísmo, a gente precisa se colocar ao lado de, porque a gente é. E a gente tem que apelar para esses irmãos judeus que eles aceitem o Messias deles, que eles parem de rebeldia contra a lei de Moisés. Eu estou sendo assim provocativo mesmo. Aceita o seu Messias, fica tudo de boa. Vamos ser um só povo, porque somos, porque deveríamos ser. Tá? Então, o apóstolo Paulo é judeu. Se a gente segue as doutrinas ensinadas pelo rabino Shaul, que é o nome do rei Saul lá do Antigo Testamento, certo? Tem o nome mudado para Paulo. Se a gente segue o rabino, se a gente está lendo um rabino, a gente é o quê? Porque Paulo é um rabino. Ele era fariseu. Ele era um líder entre os fariseus. Não tem como ser mais judaico que judeu que isso. Tá entendendo? Não tem como. Entendendo pelo lado, e continuando como o pastor já explicou, Cristo Jesus era judeu. Sim, ele cumpriu a lei, viveu como judeu totalmente. Ele não se tornou gentios. Não. E em Cristo Jesus somos judeus também. Sim, sim. Ele não se tornou, ele cumpriu a lei, certo? Aboliu a lei, acabou com a lei. Porque, tem um versículo na Bíblia que fala que a finalidade, o fim da lei é Cristo. Não é nesse sentido de finalizar, mas no sentido de propósito. Mas eu estou falando que ele finalizou porque ele finalizou mesmo. Tá? Não precisa usar esse versículo, que o fim da lei é Cristo, para falar que Cristo finalizou a lei. Tem outros versículos, mas realmente ele finalizou aquela lei. É porque assim, a gente tem pouco conhecimento, né? Não dá para aprofundar mais. Mas a própria lei de Deus lá do Antigo Testamento, ela teve reformas, ela teve ajustes. Então isso era normal ter ajustes, sabe? Então, por exemplo, o povo judeu. O povo judeu, como é que eles guardam a lei hoje? Para cumprir a lei, você precisa ter o templo. Eles não cumprem na sua totalidade a lei. Eles fizeram ajustes, se adaptaram. Tá? Então, por exemplo, o Estevão foi morto. Existiam os judeus, eu não vou saber explicar direito, mas existiam os judeus da época de Jesus, que eles moravam na terra nação, até que eles se consideravam mais judeus do que o resto dos judeus do mundo inteiro, certo? Esqueci os nomes que são dados para eles, né? Chamar lá em Atos vai falar os gregos, não os gregos, os helenistas. São os judeus helenistas de fala grega, porque eles são de outros países do mundo. Quando tem o Pentecostes, aqueles judeus que falam, nós somos de tal país, como que nós os ouvimos falar nas nossas línguas, que nós nascemos em outros países, mas eles são judeus, só que eles falam línguas de outros países. Esses são os tais judeus helenistas. Esses judeus, eles tinham uma teologia diferente do pessoal que era da natural da terra. Eles acreditavam que lá, assim como Ezequiel, acho que Ezequiel, que no aniversário dele ele viu a glória de Deus, só que ele não deveria ser assim, porque ele deveria estar no templo lá. Eu não lembro o nome, às vezes eu confundo. Não, é o que viu a glória de Deus, acho que é Ezequiel. Aí, isso, então, ele tem essa teologia de que lá no exílio, Deus é Deus.
E ele tem essa visão de não deveria, é uma terra mundana, não é altar de Deus, igual o próprio estado, a terra de Israel. Então não deveria, mas ele teve. Deus se manifesta lá. Então esses judeus que vinham de fora, eles tinham a ideia de que Deus é Deus deles e que eles podem ser judeus mesmo em outros países. Isso eu estou falando da época de Jesus, estou falando de judeus, não era nem igreja, não era nem crente. E esses ali vão ter essa visão de Estevão. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, um templo não pode conter Deus. Então, Estevão estava praticamente, como se falando assim, defendendo uma visão meio teológica, meio política ali, de que Deus é universal, por isso que ele foi morto. Ele só defendeu isso, certo? Lógico que ele falou Jesus e tal. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa ideia de que Deus está além da terra de Israel, muitos judeus já viviam essa ideia, só que eles estavam desamparados pela lei, certo? E Jesus teve que resolver esse problema, pelo menos para os judeus. Tá entendendo isso? Precisava de ter uma reforma, pelo menos para esses judeus. Só que não é só para eles, foi para todo mundo. E aí, no final das contas, depois que o templo de Israel foi destruído, certo? Os judeus só sobrou esses judeus helenistas. Eles tiveram que aceitar aquele ponto de vista dos helenistas. O que a gente precisa ter em mente é que dentro do plano, dentro do propósito de Deus, foi isso. Sim. E foi o que realmente aconteceu. Sim. E lá no Velho Testamento, né, Deus levantou o povo judeu com essa finalidade de mostrar aos outros povos que existia um Deus de verdade. Sim. Porque os outros povos adoravam o sol, a lua, as estrelas, eles adoravam. Porque o ser humano ele quer adorar a Deus, ele quer ter alguém superior para ele adorar, e isso era feito. Então, qual o propósito de Deus levantar o povo judeu? Né? É para mostrar para os outros povos que existia um Deus verdadeiro, um Deus real. Mas não que Deus desamparava aquele outro povo. Deus amava também o outro povo. Então ele queria mostrar para eles, através do povo judeu, que ele é Deus, que ele fazia milagres, que ele era o mar vermelho, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Então com eles, os dois povos aprenderam, conhecendo os oráculos de Deus, né? Os dons de Deus, os atributos de Deus, né? E esse conhecimento a gente aprendeu dos judeus. Deus levantou com esse propósito. Então, o propósito de Deus é amar todos. Aí, quando chegou na plenitude do tempo de cumprir o que Deus havia dito, foi então que veio Jesus, trouxe toda essa revelação que estava escondida. E ainda tem essa questão. O apóstolo Paulo mesmo, eu já falei aqui uma vez, eu lembro, foi numa quarta-feira, tá? Conversando com os irmãos, estavam lendo Atos. O apóstolo Paulo, ele foi para os outros países, tinha judeus nos outros países, ele pregava primeiro para os judeus. Então, nos outros países, normalmente, as igrejas começavam com os judeus também. Só que aí também incluía gentios, certo? E por aí foi. Então, assim, foi tudo uma estratégia muito grande. Deus usou todo aquele problema que teve no povo de Israel, que espalhou eles por todo o mundo, e ficou remanescentes, espalhados por todo mundo quando eles voltaram para a terra deles. Deus usou toda essa situação para construir os caminhos da igreja, que era o objetivo final dele. Mas é muito interessante você saber disso. É muito interessante você saber disso aí. Uhum. Porque a gente, vamos dizer assim, não sabemos
inclusive um dos sinais do Apocalipse é os judeus se converterem. Na volta de Jesus agora, que está tão próxima, um dos sinais da volta de Jesus, que Jesus está próximo de voltar, é os judeus se converterem, tá? Então Paulo, ele escreve lá, acho que em Romanos, se a rejeição de Israel foi vida, o que será, de novo, eles serem aceitos por Deus quando eles se arrependerem de ter negado a Cristo, se converterem? Então é muito explosivo isso, de que o judeu de nascimento, de família, que ele reconheça a Cristo. Isso é muito importante para os planos de Deus, né? Mais alguma questão, alguma coisa? Está todo mundo entendendo? Então, vamos lá, recapitulando então, só para a gente fechar. Sim, tem 5 minutos. A igreja é o novo Israel. A igreja é chamada na Bíblia de Israel de Deus, e o Israel que não quis reconhecer a Jesus ficou sendo Israel segundo a carne, tá? Nós não somos, usando o que Paulo falou, nós não somos filhos da escrava, certo? Nós somos filhos da livre, mas nós somos Israel. Mas não é simplesmente falar isso, é falar que Deus construiu a Bíblia, toda a história do povo de Israel até chegar em Jesus, no Messias, é algo que ele constrói para falar para o mundo inteiro, para que esse reino dele se espalhe para o mundo inteiro. Então é uma mensagem de Deus como o rei, como soberano, e ela se espalha pelo mundo inteiro. E o convite para o mundo inteiro é que aceite a Jesus como o Senhor, como o rei, certo? E essa é a mensagem que vai pelo mundo inteiro. E fala-se em família, fala-se em povo de Deus, fala-se em reino de Deus. E é essa mensagem que vai... Só que ela precisa ter esse contexto de um reino. É o rei que foi rejeitado pelo seu povo e que, no ser rejeitado, ele abre a oportunidade para qualquer outro povo que quiser que ele seja o rei. Certo? Em parte ele foi rejeitado, porque tem uma parte que não rejeitou, que é a igreja original, a primeira igreja, a Igreja Batista de Jerusalém, era só de judeu. Não pode esquecer disso, né? Aí quando chega Paulo é que vai espalhar para os gentios. Muito bem. Ok? Batista, porque uma só fé. Uma só fé, só vai. Começou lá em João Batista, essas coisas que o pessoal gosta de brincar, né? Mas a igreja não foi fundada por João Batista, não, foi fundada por Jesus, é a igreja de Jesus. Então, central da aula, uma coisa que estava oculta, que nem os anjos sabiam, nem os principados e potestades, um mistério que foi revelado em Jesus Cristo, que Deus não era um Deus que tinha apenas um povo, que queria apenas um país. Deus planejava conquistar o mundo inteiro. Só que para existir um rei, precisava ter um rei. E é por isso que teve o país de Israel. Mas o foco era o mundo inteiro. E a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Todo povo, língua e nação e cultura, se dança, se não dança, se usa roupa, se não usa, não interessa. Cristo vai reinar sobre todos. Sobre todos. Ele quer ser rei sobre todos. Não interessa que povo, que língua, não tem preferido.
A chance é igual para todos. Deus quer o mundo inteiro. Ai do mundo inteiro se rejeitar Jesus como tem rejeitado. Ai do mundo inteiro se não reconhecer a Cristo como Rei soberano. Ai do mundo inteiro pelas coisas que vão acontecer toda vez. Lembra lá daquele texto que Jesus falou, só para finalizar? Vocês vão pregar na cidadezinha. Se receber, beleza. Se não receber, bate o pó da sandália e vai embora. Vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra, acho que é Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade que rejeitou. Ai desse mundo que está rejeitando Jesus. Todos os países do mundo estão amando o seu próprio eu, o seu próprio umbigo e rejeitando esse mistério tramado, construído com tanto cuidado durante tanto tempo, deu um maior trabalhão. Ai da humanidade porque tem rejeitado Jesus. Daqui para frente vai descer o couro sobre a humanidade porque tem rejeitado Jesus. O tempo está acabando. Mistério. Eu estou falando, gente, de uma construção histórica que você comprova aqui na história da humanidade. Isso aqui eu falei é uma aula de história. É só a história, fatos. Ai da humanidade que quer fechar os olhos para isso. Vamos orar então. Aí eu vou passar para o irmão. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que nós testemunhemos de Ti até o último segundo que o Senhor desejar. Cuida de cada um de nós e glorifica o Teu nome sobre toda a terra. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.